Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Para você que nos acompanha nesta segunda-feira, 25 de outubro, pelas antenas parabólicas no sistema digital e analógico, pela NET Claro TV, pelo portal sba1.com, portal do agronegócio brasileiro, pela NEL TV lá no Paraguai e aqui no Brasil também, pelo Facebook do Canal do Boi e as dezenas de páginas que levam o nosso programa. Sejam todos bem-vindos. Olha, hoje eu começo falando sobre carne bovina, falando sobre o mercado do boi gordo, e eu começo esse programa conversando com Caio Junqueira, que vai falar um pouco sobre o mercado conosco. Caio já está conosco. Caio, esse cenário criado aí por essa suspensão desde o dia 4 de setembro pela China de compra de carne bovina aqui do Brasil, tem feito alguns estragos no mercado, tem deixado boa parte da cadeia produtiva muito irritada, principalmente o pecuarista. Qual que é a sua análise desse momento sobre esse mercado brasileiro, sobre a produção brasileira? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos os ouvintes aí. Bom, Fabiano, realmente não só o pecuarista está em compasso, mas toda a cadeia também está em compasso espera, na esperança aí da China levantar esse embargo aí, que a gente tanto fala, né? 2019 nós tivemos esse mesmo embargo, durou ao redor de 14 dias, e tudo indicava, muita gente fez uma aposta aí que esse ano seria muito parecido, porque essa doença atípica foi igualzinho que aconteceu lá atrás, e aí o imbróglio foi aumentando, hoje a gente já está quase aí inteirando 60 dias disso aí, e o efeito da China, né, de um grande player, ou o maior player, nosso consumidor aí do mercado externo, se a China está fora, isso realmente causa um transtorno, um estrago extremamente grande. A gente precisa lembrar que a China leva entre 50% e 60% de tudo que a gente produz, de tudo que a gente exporta, que equivale mais ou menos entre 10% e 12% de tudo que é produzido aqui dentro do Brasil. Então, isso realmente, a saída desse grande player do mercado faz com que a curva de oferta e demanda precisam se ajustar, e esse ajuste foi feito de forma muito abrupta, né? Acabou sobrando aí no colo de quem estava se preparando para vender esses animais, que é o caso do pecuarista. Pegou uma hora onde o pecuarista produz esse animal a coxo, né? Se fosse num outro período do ano, talvez o estrago não seria tão grande, porque o pecuarista tem condição de manejar isso no pasto, mas o período que pegou a gente, realmente o estrago foi muito grande, o estrago foi um pouco potencializado justamente porque o pecuarista não tem como driblar, né? Não tem como ele driblar a oferta. A oferta está pronta, ela precisa ir para o mercado, então isso aí acabou atingindo o pecuarista, o confinador, meio que em cheio, né? Foi um ano de alta em todos os insumos, foi um ano onde a ração, para você ter uma ideia, o ano passado a gente confinava com diárias ao redor de 12, 13 reais, diárias facilmente ultrapassam os 22 reais por dia por boi, então quer dizer, foi realmente um ano muito ruim para isso ter acontecido, né? E pegou o pecuarista sem muita artimanha, assim, sem muito ter o que fazer, porque o animal está pronto, está no confinamento, esse animal gordo, ele precisa vir precisa ser ofertado para o frigorífico, né? Vou até te adiantar aqui, eu conversei com o Charles Tang, o presidente da Câmara de Comércio Brasil-China, e vai rodar, inclusive, logo depois que a gente terminar essa entrevista ao vivo, minha e sua, e o que ele dizia? Que a China vai retomar até o final do ano, que o boi China vale menos, é o que eles enxergam no mercado brasileiro, e que a recuperação da produção deles de carne suína em território chinês é o principal elemento que eles têm ali para conseguirem ficar nesse momento sem fazer aquisições. E de acordo com o que ele conversava, também é porque essa carne chinesa suína agora ficou mais cara, por conta dos cenários que eles tiveram que criar por lá. Por fim, dentro de um ambiente em que a China retoma com preços mais baixos e às vezes, e pode ser até que volumes menores, como que a cadeia brasileira aqui se acerta? Principalmente em relação à retenção de fêmeas, negociação dentro dessa mesma cadeia produtiva. Qual que é o seu ponto de vista pegando aí esse gancho com essas informações?
Então, Fabiano, assim, o mercado do boi, ele não é um mercado igual ao mercado de frango, que você logo se ajusta à produção, às matrizes, logo você tem um ajuste nisso. Então, eu acho que o grande ajuste em termos de preço já foi feito. Então, o fato da gente ter a China ter saído de forma abrupta, o grande ajustamento de preço já foi feito. O efeito desse ajustamento de preço, que são grandes prejuízos, e aí esse grande ele vai ser distribuído, esse prejuízo provavelmente vai ser distribuído na base, né, na produção, provavelmente vai nos mostrar um efeito de redução dessa produção, provavelmente na virada do ano e ao longo do ano que vem. Mas são efeitos que são difíceis de ser mensurados e são efeitos que levam um tempo para apresentar. Como você vê, a China, ao nosso olho, ela errou a mão ao acelerar essa produção de porco, que aconteceu de 2019 e 2018 para cá. Para nós, ela errou a mão, ela colocou muito dinheiro ali dentro, e essa produção hoje da China lá realmente surpreendeu todos, e o produtor da China hoje, o produtor de suíno lá, é um produtor muito mais elitizado, é um produtor muito mais eficiente, ele vem sofrendo realmente com essa baixa de preço. Então, a baixa de preço de porco lá não aconteceu do dia para a noite, vem acontecendo ao longo de 2021. Então, realmente a China tem realmente um ambiente onde ela pode ficar um pouco mais de tempo fora do mercado nosso nacional, justamente para tentar corrigir esse erro de mão, essa acelerada que ela deu na produção. Então, realmente, ela pode ficar um pouco mais de tempo fora. O fato de ficar 60 dias e mais um tempo, que, como você falou, tudo indica que ela volta esse ano, mas esse ano pode ser que ela volte dia 31 de dezembro. Então, quanto mais tempo ela ficar fora, maior são os efeitos aqui dentro da cadeia de produção, maior vão ser os efeitos de médio a longo prazo, que provavelmente vão ser refletidos na produção de bezerro, na produção desse boi magro que está sendo feito aí para o ano que vem. Então, quer dizer, o efeito de você ter numa cadeia, na cadeia do agronegócio, do boi, uma sucessão de prejuízos tão grandes assim, nós não estamos falando de pouco prejuízo, hoje um boi confinado está dando mais de 1.000 prejuízos por cabeça. Então, quer dizer, o efeito desse prejuízo que está acontecendo agora provavelmente vai ser reflexo aí para o ano que vem, numa menor produção, uma menor oferta de boi pronto e provavelmente uma retomada de preços na arroba aí para ao longo de 2022. Para encerrarmos a nossa entrevista, vou fazer duas perguntas, uma minha e a outra aqui da senhora Isabel Marcondes. Primeira coisa, relacionada ao preço hoje, já foi precificado esse cenário da China fora das compras. Hoje nós estamos vendo a arroba do boi gordo no estado de São Paulo em torno de R$ 260. Mato Grosso do Sul, por exemplo, aqui está um pouco mais alto, R$ 265 o valor da arroba, um pouco mais do que isso. Essa situação, esse cenário, ele já está completamente precificado. E aí eu faço aqui a entrevista da dona Isabel Marcondes, ela questionando aqui Paraná e Mato Grosso do Sul com preços mais altos que São Paulo, o motivo desse cenário ter ocorrido aqui no Brasil. Bom, respondendo a pergunta de trás para frente, um dos motivos para o Mato Grosso do Sul e para Paraná estarem muito cabeça a cabeça com o preço do estado de São Paulo é justamente porque são dois estados, nós estamos comparando 3 estados aqui, onde um estado, que seria o formador de preço do estado de São Paulo, ele é um estado extremamente confinador, assim como é o sul do MT e Goiás. Então, São Paulo sendo um estado extremamente confinador, nós estamos nessa época de confinamento, né, uma época onde se está terminando aí esse período de confinamento, então realmente você tem um estado que está mais ofertado a esses estados que são confinadores. O mesmo não acontece, por exemplo, no Mato Grosso do Sul e para o Paraná. Paraná é um estado que produz pouco, né, no horizonte de boi confinado ao boi de pasto, e o estado do Mato Grosso do Sul ele é um estado originalmente produtor de boi de pasto, né? Você tem um rebanho de pasto que é ofertado ao longo do ano lá, que é muito maior. Então lá você não tem um histórico de ter grandes confinamentos. Então essa sazonalidade de ano entre ter estados que produzem, que são históricos produtores de boi de confinamento e outros não, você tem essa disparidade, essa desregulação que acontece realmente
desse desvio de base que acontece, tendo São Paulo como base. Os estados, respondendo agora a sua pergunta, Fabiano, Mato Grosso do Sul, a gente tem registros que acontecem dentro do aplicativo AgroBrasil, que vão de 270 até 275, a gente tem registros que acontecem dentro do estado de São Paulo, de 260 até 270. A gente está usando esse pouco mais aberto, essa diferença de preço um pouco mais aberto, porque realmente o mercado físico está extremamente volátil e depende muito de onde esse animal está sendo ofertado. Então, essa diferença de preço realmente tem acontecido. Mas São Paulo, a gente acredita que São Paulo, se não está no fundo, está muito próximo de alcançar o fundo. Esses preços que são trabalhados hoje, de 260 até 270 reais, a gente acredita que se não está no fundo, ele está muito próximo do fundo. Então, a gente teve realmente, quando a China saiu, essa pressão de preços vertiginosos, né, que os animais saíram aí de 315, 320, 310, aí bateram atualmente aí em ao redor de 50 dias, esse recuo, e hoje a gente fala aí ao redor de 260 até 270 no estado de São Paulo. A gente acredita que se não chegou no fundo, está muito próximo de ter chegado no fundo. A gente acha que o grosso desse animal que estava retido, pelo menos aqui para o estado de São Paulo, já tem aqui no mercado. Isso aí provavelmente vai dar um alento aí nessa oferta, né? Independente de China voltando ou não, a gente acha que o grosso dessa oferta provavelmente já saiu. Se não saiu, está bem próximo aí do final. Certo, Caio Junqueira, agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Você é sempre bem-vindo. Muito obrigado, nós que agradecemos, um prazer. Conversei com Caio Junqueira, da Agro Brasil, e agora você vai acompanhar a entrevista que realizamos com o Charles Tang, ele que é presidente da Câmara de Comércio Brasil-China, sobre carne bovina. E a China é o principal parceiro comercial do Brasil e os dois países mantêm uma relação extremamente importante, principalmente em relação às commodities agrícolas. O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de soja, por exemplo, e a China é o maior importador. Mais recentemente, o país tem tido uma relevância muito forte enquanto o cenário de abastecimento de carnes no território chinês, principalmente depois que a China foi atingida pela peste suína africana em seu rebanho suíno. Rebanho suíno que vem em recuperação na China, uma franca recuperação com investimentos no país para garantir a sanidade desse rebanho. Aqui no Brasil, nós tivemos aí esse caso atípico de vaca louca em 2 estados, no Mato Grosso e Minas Gerais, e as exportações brasileiras de carne bovina para a China foram suspensas pelo próprio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento aqui no Brasil. Contudo, elas não retornaram e isso acabou trazendo um cenário de impacto para a cadeia produtiva da carne bovina aqui do Brasil. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora pela internet com Charles Tang, ele que é o presidente da Câmara de Comércio do Brasil e da China e conversa agora conosco. Senhor Charles, obrigado pela participação aqui no canal do Boi e eu quero questionar o senhor a respeito deste cenário. Qual que é a sua avaliação nesse momento? E a recuperação do rebanho chinês de suínos é algo que tem pesado, por exemplo, para não ter retomado ainda as compras de carne bovina aqui do Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar contigo e com seus telespectadores. Como nós sabemos, a peste suína africana na China causou um salto na importação de carne bovina do Brasil e, logicamente, também de carne suína, para cobrir o espaço deixado pelo fornecimento de carne suína na China, que teve que dizimar metade do seu rebanho na época. Com a retomada da produção de carne suína na China, logicamente, os chineses, que têm a carne suína como seu base de alimentação,
como feijão preto para carioca. Se não tiver feijão preto no Rio de Janeiro, o carioca vai para as ruas bater panela. E a carne suína é o ingrediente básico da comida chinesa, que não pode faltar de jeito nenhum. Recentemente, em função do enriquecimento da China e do seu povo, que conseguiu, pela primeira vez na história de qualquer país, erradicar a pobreza extrema, logicamente, alimentos de valores agregados maiores, como carne bovina, têm aumentado, mas ainda é muito pequena. O consumo per capita no Brasil é mais ou menos 35 quilos por ano. Na Argentina é quase 60 quilos por ano. E na China é 6 quilos por ano. Então, agora, por que está demorando um pouco a retomada? Primeiro porque, conforme você mesmo disse, a abundância, agora a retomada da carne suína, a produção de carne suína na China. Segundo, o governo chinês está realmente querendo reduzir o consumo de carne bovina por razões de saúde e de ecologia climática. E, em terceiro lugar, é que os preços, com essa paralisação, com essa demora da recuperação, da retomada de importação, estão voltando a um patamar um pouco mais razoável. Então, eu não tenho dúvida que a China vai voltar a importar carne bovina brasileira. Tenho certeza que até o fim do ano essa retomada vai começar. Agora, principalmente porque a China não tem tantas alternativas. Até terça-feira passada, não tinha nem alternativa da Argentina, porque o governo argentino estava segurando as exportações para não desabastecer o mercado interno e para o controle de preço do mercado interno na Argentina. Como sabe, a Argentina exporta 75% da sua carne bovina, das suas exportações de carne bovina para a China, enquanto o Brasil exporta 40% da sua produção de carne bovina para a China. Então, antes, em função da briga comercial entre Austrália e China, a China não pode contar com a alternativa australiana, que a China está impedindo, por causa da guerra comercial, a compra de maioria dos produtos da Austrália. Já descredenciou mais do que 7 frigoríficos australianos, enquanto a exportação brasileira para a China tem aumentado 18% ao ano. Ano passado, a exportação de carne bovina australiana para a China caiu em 42%. Então, mas, todavia, com a exportação, a retomada de exportação argentina para a China, a urgência de voltar a importar do Brasil deixou de ser tão urgente. Mas mesmo com a Argentina, que tem uma produção muito menor do que a produção brasileira, ela vai ter que retomar, porque o mercado de carne chinesa é de 87 milhões de toneladas ano, que vale 110 bilhões de dólares, né? E não pode, logicamente, contar só sem a Austrália, só com a Argentina, Nova Zelândia e outros países. Uruguai, né? E são pequenos produtores, Sr. Charles, comparado com o Brasil. Sr. Charles, então o senhor acredita numa retomada dessas aquisições de carne bovina brasileira pela China
e acredita que também num cenário, vou colocar a seguinte expressão, com repactuação de preços, de valores para o mercado de ambos os países para essas aquisições? Eu acredito que, uma vez os preços já estão caindo, né? Você sabe que o boi China tem um preço mais alto que o boi brasileiro, né? Para o consumo do Brasil. Eu acho que, uma vez estabilizando os preços, eu acredito que a China volta a comprar do Brasil. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Canal do Boi. O senhor é sempre bem-vindo aqui à nossa programação para trazer esclarecimentos sobre as relações comerciais entre China e Brasil. Obrigado. Obrigado, prazer em falar contigo. Agora falo de soja na Agricultura BR, você acompanha comigo os dados da consultoria AG Rural que mostram que a semeadura da soja está em 38%. É o que você acompanha comigo agora na tela, aqui no Agricultura BR. O comparativo com o ano passado estava em 23%, 38% até essa última quinta-feira, 21 de outubro deste ano. Portanto, vem mais rápida a semeadura mesmo, as condições climáticas são mais favoráveis para a semeadura da soja. Por falar em soja, a soja em Chicago hoje operava em alta desde a abertura e nesse momento sobe mais de 1%. Novembro vem com 12 dólares 33 centes mais 4 bushel, alta de 1,07%. Janeiro 12 dólares 44 centes mais 2, alta de 1,10%. Março 12 dólares 54 centes o bushel, alta de 1,15%. E maio 12 dólares 63 centes mais 4 bushel, a alta é de 1,16%. Vamos falar de dólar agora, moeda norte-americana está aqui na tela, está aqui atrás, você vê o dólar recuando, recua 0,42%, com R$ 5,60 mais 4. Você viu aí dois elementos que fundamentam o preço da soja aqui no Brasil. E agora, referência para a soja no porto, de acordo com a Grãos Corretora, já para entrega em novembro, nós temos a Grãos apontando Portos de Santos e Paranaguá a R$ 171 a saca de 60 quilos. Daqui a pouco, na Agricultura BR, o assunto é trigo e previsão do tempo. Eu volto já. Historicamente, o Brasil tem uma importação de pelo menos a metade do que consome de trigo no mercado interno. A produção está estimada para o momento atual em cerca de 12 milhões de toneladas e, com isso, com uma produção de 6 milhões e 100 mil toneladas, vai ter que importar o restante. Tradicionalmente, o maior fornecedor é a Argentina. Aqui no Brasil, há um projeto chamado Germinar que visa ampliar áreas de cultivo e ter melhores resultados aqui no país em torno da sua produção. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora com Paloma Venturelli, ela que é presidente do Moinho Globo e participa do Agricultura BR de hoje aqui no Canal do Boi. Paloma, obrigado pela participação aqui no nosso programa. Como que esse projeto funciona, como que ele pretende estimular a semeadura do trigo, que é uma cultura de segunda safra no Brasil. Boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite para estar aqui presente com vocês. O nome do programa Germinar vem justamente já tentando incentivar e fomentar a cultura do trigo. O Brasil, como você bem comentou, é altamente dependente do mercado internacional para se abastecer do trigo, para termos o pãozinho nosso de cada dia. Então, pensando nisso e pensando no incentivo dessa cultura, o Moinho Globo veio, através desse programa, buscar parcerias, fazer o fomento e incentivar o produtor rural para que ele acredite na cultura do trigo. As variedades das cultivares de trigo dos últimos anos se desenvolveram muito, têm altíssima qualidade, são muito mais resistentes, com maior produtividade, e a gente quer realmente trazer e valorizar a cultura do trigo no nosso país, que tem tanto para ampliar ainda, né? Hoje, falando da cadeia produtiva do trigo, essa ampliação
de uma produção brasileira, e hoje nós temos aí, como você disse, algumas variedades que conseguiram chegar até, agora recentemente, até no Nordeste, conseguiram ter uma área de cultivo com trigo. Essa possível ampliação, como é que a cadeia produtiva ela absorveria este cenário? Tanto em termos para remuneração para quem produz no campo, para as indústrias e para o consumidor final aqui no mercado interno brasileiro. Bom, a gente tem ainda a possibilidade de dobrar a nossa capacidade produtiva. Lógico que isso não seria do dia para a noite, teríamos sim que investir em novas áreas para plantio, mas para o produtor, às vezes acaba ficando mais atraente a cultura do milho, por exemplo, do que a do trigo. E a ideia é que a gente incentive para que o trigo seja produzido, para fazer uma rotação de cultura, né, talvez com soja e trigo, o que mostra que tem diversos benefícios, inclusive no aumento da produtividade da soja. Então, fazer essa rotação de soja com trigo para o agricultor, a gente entende como sendo um grande benefício, uma grande vantagem. E o mercado interno tem total capacidade de se abastecer, né? Como a gente comentou ali, nós somos hoje altamente dependentes da importação da Argentina, Estados Unidos e Canadá. Então, tem mercado para isso. Inclusive, o Brasil tem mercado para exportar o nosso trigo, né? Tem a possibilidade de exportar o nosso trigo. Hoje a gente exporta soja, exporta o milho, mas o trigo acaba ficando em segunda mão. Paloma, para encerrarmos a nossa entrevista, os maiores produtores de trigo no Brasil são os estados do Paraná e Rio Grande do Sul, e aí alguma produção um pouco mais clara no interior do estado de São Paulo e sul do estado de Mato Grosso do Sul. Uma ampliação seria localizada onde? Onde que estaria concentrado, na sua visão, uma ampliação da produção brasileira de trigo? Na verdade, ele acaba competindo com o milho, né? Então, nas áreas em que se planta o milho safrinha, por exemplo, seria uma oportunidade de, ao invés do milho safrinha, a gente estar plantando o trigo para o trigo ganhar um aumento de área. Nós temos ali no Cerrado já algum desenvolvimento da cultura e tem se mostrado muito bom, com sementes com trigo com ótima qualidade, e temos ainda espaço para ampliar bastante no próprio Paraná, São Paulo. Então temos áreas aí em que a cultura e o clima permite essa ampliação. Tá certo. Paloma Venturelli, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Eu é que agradeço. Obrigada, Fabiano. Tá certo. Uma ótima tarde. Paloma Venturelli, presidente do Moinho Globo, falando a respeito desse importante projeto que pretende trazer essa ampliação. Há um outro resultado de campo que é muito interessante, quando você traz variações na segunda safra para os produtores que podem trabalhar com milho, outra hora com outra cultura, que pode ser o trigo, é que você traz uma melhoria, claro, evidente, para o solo, quando você faz essa alteração de culturas. E olha, como eu disse, daqui a pouco eu vou trazer em destaque a previsão do tempo, como é que melhorou o solo no Brasil, esse é um assunto importante, e também milho no mercado futuro. Eu volto já. E a umidade do solo melhorou. Esse é o assunto de Renata Ferreira agora no Agroclima. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos do Agricultura BR. Os últimos dias foram bem chuvosos em boa parte do país, o que aumentou os níveis de água no solo em diversas regiões produtoras, né? Vamos começar pelo centro-oeste do país, onde a chuva foi intensa neste fim de semana. Hoje o sol aparece acompanhado de muitas nuvens e o tempo segue instável aí, com precipitações a qualquer hora do dia em Mato Grosso, também em Goiás, Distrito Federal e no norte de Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas do estado sul-mato-grossense, algumas nuvens passam, mas o tempo continua firme. E por falar em chuva no centro-oeste, Fabiano, ainda que os níveis de água no solo e em reservatórios tenham sentido uma melhora com as últimas chuvas, o cenário ainda não é o ideal, especialmente no Rio Paraguai, né? A vazante deste ano foi a segunda menor em toda a série histórica, registrando 60 centímetros
centímetros negativos na última semana. Apenas em 1964 o valor foi menor, quando registrou 61 centímetros negativos, apenas 1 centímetro a menos do que o observado na última semana. E com baixo nível dos rios, Fabiano, as atividades de navegação ficam inviáveis. E na última semana, Fabiano, uma fila de caminhões se formou próximo à fronteira corumbaense com a Bolívia. Isso porque o transporte de importações e exportações que antes ocorriam de maneira fluvial pelo Canal do Tamengo, agora dão lugar ao transporte de cargas pela rodovia. E como o fluxo de veículos aumentou, a Receita Federal começa hoje a ampliação do horário de funcionamento para atender a alta demanda. A previsão é de que nas próximas semanas o Rio Paraguai suba de nível gradativamente e as atividades de transporte fluvial voltem à normalidade. Fabiano, e voltando a falar de previsão, no Nordeste brasileiro a chuva ainda persiste, viu? A convergência aí de ventos vai deixar o céu com nuvens bastante carregadas sobre o estado da Bahia, Piauí e Maranhão, e não se descarta o risco de temporais nessas áreas ao longo do dia, viu? E essa chuva começou semana passada e ainda se mantém constante, beneficiando aí principalmente produtores do Mato Piba, que há alguns dias presenciam uma melhoria aí nos níveis hídricos, né? Já para os produtores de fruticultura da região de Juazeiro, Fabiano, a chuva forte veio fora de época e piorou um pouco a qualidade das frutas irrigadas ao longo da região do Rio São Francisco. No sudeste do país, o dia será de céu nublado e chuva frequente no leste de São Paulo, também no litoral do Rio de Janeiro. Muitas nuvens também se formam sobre o norte paulista, interior fluminense, Minas Gerais e Espírito Santo, onde a chuva pode vir a qualquer hora do dia. Fabiano, daqui a pouco eu volto durante a programação com mais detalhes do tempo. É com você. Certo, Renata, um grande abraço a você. Ela volta durante toda a nossa programação aqui. Olha que previsão do tempo bacana, né? Você daqui a pouco vai poder ver no canal do Boi no SBA1.com e também no YouTube. Para encerrar, milho estável na B3. Posição de novembro, R$ 88,58 a saca de 60 quilos. Janeiro, R$ 88,37 a saca. Março, R$ 88,43 e maio, R$ 84,80 por saca de 60 quilos. Com essas informações, essa edição da Agricultura BR fica por aqui. Eu desejo a todos uma excelente tarde, um grande abraço e até mais!